Oi, esse aqui é um vlog de escrita, uma tentativa de vlog de escrita, porque eu parei, quero tentar escrever pelo menos uns 20 minutinhos. Essa semana eu não escrevi nada, e eu tive uma ideia, não é de nenhum dos livros que eu deveria estar escrevendo, no caso, tem um livro que eu queria terminar até o fim das minhas férias. Então, até o momento, eu acho que eu tenho uns 30 dias para escrever ele. E eu queria terminar ele até lá. Só que, eu tive uma ideia. Eu tenho um outro livro, que era um dos meus projetos de verão, que eu não comecei porque eu não tive inspiração para continuar ele. Só que eu tive uma ideia e eu decidi tentar continuar esse livro. Se não der certo, vamos jogar. Vou guardar a história de novo. Eu tenho um problema. Não é um problema, mas eu tenho muita dificuldade em me manter focado em uma história só. Não é que eu tenho dificuldade. Às vezes eu foco muito bem em uma história só. Só que tem momentos que eu não sei se eu poderia dizer que eu enjoo. Eu só tenho horas que eu não consigo fazer nada na história. Às vezes, no máximo, revisar, mas nem isso. Nesse outro livro que eu tô escrevendo, que era o que eu deveria estar escrevendo essa semana, no caso, eu não consegui fazer nada nele, nem revisar. Eu tenho um capítulo, nossa, que eu tô empacada nesse capítulo há tanto tempo, porque eu comecei a escrever esse livro, ele faz um tempo já. Foi no ano passado. Só que eu tô escrevendo ele bem aos pouquinhos. Eu tava escrevendo ele bem aos pouquinhos. Só que agora, eu tinha pegado um embalo na história. Então eu tava escrevendo bastante. Eu já tô até que bem avançado nele. Eu não tô na metade ainda. Mas até que, eu acho que eu já tenho uns 30% do livro escrito. Só que o que aconteceu? Eu empaquei numa parte da história e eu tô tendo dificuldade muito de escrever. O livro é tratado em duas perspectivas. E eu tô tendo muita dificuldade em escrever a perspectiva de um dos personagens. E eu não sei porquê. Eu tenho a suspeita de que eu tô gostando bem mais do que tá acontecendo na história da protagonista, de uma das protagonistas, da protagonista feminina, do que da história do protagonista masculino. Porque no caso desse livro, ele não é ele é um romance, só que o romance ele não acontece entre os protagonistas. A gente acompanha histórias diferentes dos dois protagonistas e as histórias elas se interligam. Só que se quem tá escrevendo, tá gostando muito mais só de uma das histórias, quer dizer que eu preciso melhorar ao outro lado da história também, porque senão fica chato. Por exemplo, eu odeio escrever um livro eu odeio ler um livro cujo uma das perspectivas é muito boa e a outra é chata, sabe? Que você só quer ler pra passar. E eu não quero que isso aconteça, porque o ponto de vista dos dois personagens é muito importante. E é uma história que eu quero muito contar. Só que eu não sei exatamente por que eu não sei nem se é porque eu não tô gostando. É porque é um bloqueio muito grande. Eu acho que é isso. Eu tô com um bloqueio na história do personagem masculino que eu não sei como resolver, enquanto na história da protagonista ela tá fluindo muito melhor. Então acho que é por isso que eu tenho essa visão de que eu tô gostando muito mais também, porque a história dela tá fluindo e a dele não. Inclusive, eu tenho desse livro 5 capítulos já prontos, eu tô escrevendo o 6º, que é inclusive na perspectiva desse personagem. Eu escrevi 1000 palavras e eu empaquei, eu não tô conseguindo mais escrever. E agora, pensando assim, eu tenho todos os capítulos, eu tenho 3 capítulos na perspectiva da protagonista feminina. E dele eu só tenho 2. 2 entre muitas aspas. Um pronto. O outro, que inclusive esse que tá pronto, eu gostei bastante. Só que esse que eu tô escrevendo, ele ainda, eu também empacado. E o segundo, que é o segundo, a gente tem um capítulo, o primeiro é da protagonista e o segundo é do protagonista masculino. E
O segundo dele, eu tô reescrevendo, porque eu não gostei de algumas coisas que eu coloquei. Eu decidi que não fariam sentido na história. E outras coisas também que eu tenho que mudar, por quê? Porque o capítulo dele se interliga com o capítulo da protagonista. Então, o capítulo dela e o capítulo dele tem que bater. Tem algumas coisas que acontecem ao mesmo tempo e que a gente vai ver perspectivas diferentes. Só que tem outras coisas que a gente sabe que tá acontecendo com tal protagonista, só que os momentos têm que bater, sabe? Tipo, não é necessariamente que a gente vai ver o mesmo momento na perspectiva dos dois. É porque tem momentos que tem que bater ali, principalmente porque a gente tem uma linha do tempo. Tem um limite de tempo para tudo estar acontecendo, do começo até o final do capítulo. Então tem que ser tipo uma história linear. E tá sendo muito complicado. E eu não sei porquê. Eu acho que é porque eu não tenho. O capítulo da protagonista, ele tinha uma história própria. Inclusive, ele ficou bem grande porque ele tem muita coisa que podia ter sido desenvolvida ao longo do livro, mas eu escolhi desenvolver só em um capítulo para outros pontos serem desenvolvidos mais para frente. Eu não quis estender um dos assuntos porque eu não queria que ele fosse o foco do livro. Eu queria que outra coisa fosse o foco. E já do protagonista masculino, não tinha um assunto específico, uma história específica para contar. São coisas que estão acontecendo e que faz sentido. Tipo, tem várias coisinhas que estão acontecendo durante o capítulo dele. Não tem, tipo, uma história só, entre muitas aspas. Tem várias coisas. Então tem que conseguir conectar essas coisas e contar a história certinho. E ainda que essa história bata nos próximos capítulos da história dele. E isso é muito complicado. Eu não sei porque eu inventei de escrever esse livro assim. Na verdade eu sei porquê, mas enfim. Então, só que nesse momento não é esse livro que eu vou escrever agora. Inclusive eu acho que eu, neste momento, falando pra câmera, eu acho que eu descobri, né, qual é o problema. Eu acho que realmente eu tô com esse bloqueio, eu tenho que descobrir. Porque eu acho que eu preciso terminar esse com o segundo capítulo. E eu tô meio que deixando ele de lado. Mas enfim, eu vou tentar escrever um pouco. É uma outra história, essa que eu vou tentar escrever agora. Por quê? Eu tive uma ideia nesse final de semana que eu fiquei ontem, na verdade, no sábado, hoje é domingo. E eu fiquei tipo, cara, isso daria uma boa nesse livro que eu tô escrevendo. Porque eu tenho muitas ideias nesse livro, que é um projeto que eu comecei faz muito tempo. Só que eu abandonei ele, porque eu achei que eu não ia mais escrever. Eu achei que a ideia, tipo, tinha morrido. Só que agora me deu vontade de continuar. E aí eu tive umas ideias. Eu sempre tenho ideias pra esse livro aleatoriamente. Só que aí eu decidi realmente escrevê-las. Aí eu vou tentar. Não sei se eu vou conseguir. Ontem eu tentei, mas não deu muito certo. E daqui a pouco eu tô sozinho em casa. Daqui a pouco eu acho que o resto da minha família tá chegando. E aí eu vou ter que. Eu vou sair mais tarde, aí eu vou ter que me arrumar. Então, tipo, umas 5 horas eu já tenho que parar. Ou antes. Se eles chegarem antes das 5 eu vou ver, mas se das 5 horas eles não tiverem chegado, eu tenho que começar a me arrumar. Então eu tenho 30, 20 minutinhos de escrita só. Vamos ver se sai alguma coisa, né? Porque eu não sei. Podia ter 1 hora. Às vezes eu sento por 1 hora e não sai nada. Mas vamos lá. Então. Eu consegui escrever bem pouquinho nos últimos minutos. Eu tive um problema com a minha câmera. Enfim, hoje tá dando tudo errado. Tinha que editar um vídeo e não deu certo.
Porque o meu celular acho que tá com algum problema. Quer dizer, tá muito lento, enfim. Eu não vou conseguir continuar escrevendo agora porque eu tenho coisa pra fazer. Talvez eu volte depois, que eu tenho que me arrumar. Enfim, talvez eu volte depois, se eu terminar antes da minha família chegar. E aí eu consigo gravar de boa, sem nada. Mas, enfim, pelo menos fluiu. Tipo, eu fiquei aqui uns 20 minutos, consegui. Eu acho que eu consegui escrever uns 20 minutinhos antes de eu parar. E fluiu. Tá indo. Eu, na verdade, eu ia continuar um capítulo, mas aí eu decidi voltar e revisar. Porque eu fui reler os primeiros capítulos e eu vi que não tava muito bom. Quer dizer, não é que não tava muito bom, é porque tinha algumas coisas que não estavam certas, assim, aí eu decidi mudar. Enfim, já volto aqui com atualizações. Eu espero. Oi. Só um minuto. Esse foi um vlog de escrita mais rapidinho, porque hoje, essa última parte foi de hoje de manhã, que inclusive eu sentei para escrever um pouco. Escrever não, todos os takes que eu gravei escrevendo, eu na verdade mais revisei do que escrevi. Porque eu fui reler a história, enfim. Só que eu percebi uma coisa. Ontem eu tava assistindo um vídeo, inclusive um vlog de escrita, da Malu Costa Curta. Que eu gosto muito de assistir os vídeos dela em geral, mas eu amo os vlogs de escrita dela. E uma coisa que eu percebi é que ela tava falando nesse vlog o quanto, desde que ela começou a escrever, ela nunca tirou férias da escrita. Claro que desde que ela começou, ela via aquilo como um trabalho. No meu caso, não é de fato um trabalho, porque, né, eu não publico nem nada, não é, né, tipo, não é uma renda minha, tipo, não é um emprego, por exemplo, vamos dizer assim. E só que mesmo assim, desde que eu comecei em 2021, eu nunca mais parei de escrever. Isso não quer dizer que eu tenha escrito todo esse tempo. Tem meses que eu não escrevo. Eu falei pra vocês que tem, por exemplo, eu comecei a escrever Não, na verdade eu não falei disso ainda. Eu tinha gravado um vídeo falando sobre as coisas que eu escrevi afins, mas enfim. Eu... Por exemplo, eu tenho uma trilogia que eu escrevi o segundo livro. Eu demorei muito pra escrever esse segundo livro. Fui terminar, eu comecei ele em outubro de 2021, porque eu comecei logo depois que eu terminei
o primeiro livro. E nesse meio eu parei um pouco de escrever ele, porque eu fui revisar o primeiro livro. E aí, tipo, eu fiquei um tempo sem escrever, eu fiquei só revisando. E depois, quando eu de fato. Eu não parei de escrever de fato. Só os momentos que eu parei de escrever foram momentos que eu tive bloqueios. E eu odeio ter bloqueio, porque por conta da minha ansiedade, eu fico bloqueado e eu fico me pressionando a escrever. Como, por exemplo, nessas férias eu queria muito escrever. Tanto que eu tava com 2 projetos de escrita. E eu consegui, dia primeiro, inclusive eu tinha um vlog, eu já falei aqui, eu tinha um vlog de escrita que eu tava fazendo no dia primeiro, que foi a primeira coisa no ano que eu fiz, foi sentar e escrever. Depois do dia primeiro, eu não escrevi mais. Eu escrevi pouquíssimo, tipo, eu não escrevi mais. E agora, eu decidi que essa semana eu vou ficar sem escrever e não vou me culpar por isso. E é engraçado porque eu me empolguei agora nesse livro, né, que eu tava revisando o livro desse vlog, né, que eu tava escrevendo. E talvez eu continue escrevendo ele durante a semana, mas eu não quero que isso seja uma obrigação, nem uma pressão. Se eu quiser escrever, eu vou, sento e escrevo. Da mesma forma que se eu quiser ler, inclusive eu tô pensando em gravar um vlog de leitura, porque eu não estou escrevendo, mas eu estou lendo. Eu tô gostando muito de ler. E eu quero procurar algumas outras leituras pra fazer, porque eu entrei em uma mini ressaca literária. Não foi uma ressaca literária, é porque eu quero ler mais livros agora, no mesmo estilo desse livro que eu li. E os livros que eu tô lendo não são tão nesse estilo. São de estilos bem diferentes, na verdade. Mas eu quero terminar esses que eu tô lendo. Eu tô lendo 2 no momento, ao mesmo tempo. São de premissas bem diferentes, então eu consigo separar. Quero ver se eu termino eles. Meu Deus do céu. Perdão pelo barulho. Oh, Jesus Cristo. Depois que eu terminar, eu quero ler algumas outras coisas assim. Inclusive, esse livro que eu tô falando, que eu terminei, é o Dissonância Perfeita. Eu falei dele no último vlog. Gente, esse livro ele é incrível, tá? Maravilhoso, leiam. Eu fiz um vídeo no meu TikTok sobre ele. Inclusive, vou fazer mais. Eu tô amando gravar vídeos, inclusive. Eu não estou escrevendo, não estou fazendo um monte de coisa que eu deveria estar fazendo. Mas pelo menos gravar vídeos eu estou fazendo isso. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog e barra desabafo. Era pra ele ficar curto. Mas no final eu falei tanto que, né, tipo, quase que eu não... Inclusive eu tava pensando em botar uma narraçãozinha por cima das cenas de escrita. Acho que eu nem vou fazer isso, porque eu já falei tanto. Talvez só em um takezinho no take anterior, porque eu não falei nada, porque era de manhã. Que hoje de manhã eu continuei escrevendo algumas coisinhas. Mas enfim. Bom, agora eu vou finalizar esse vlog. Muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima. E não esquece de curtir e comentar e afins. Até mais.